Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula de Direito da Seguridade Social, Direito Previdenciário. Na aula de hoje, nós vamos tratar da aposentadoria, né, dos servidores públicos. Quando a gente fala da aposentadoria dos servidores públicos, a emenda constitucional 103 de 2019, ela alterou somente a aposentadoria dos servidores públicos federais, mas já com repercussão em algumas situações para as aposentadorias dos servidores públicos estaduais e municipais. E é exatamente isso que nós passamos a estudar. Claro que os entes estaduais e os entes municipais, eles devem fazer alteração na sua legislação para efetivar né, as mudanças das normas previdenciárias, tá? Então, nesse sentido, até para que vocês tenham uma ideia, o que efetivamente mudou? Para as regras do servidor público se aplicam praticamente os mesmos requisitos de idade e tem mais o acréscimo, né, de tempo de contribuição ao servidor público. Então, é exatamente isso que a gente passa a ver a partir de agora. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar o que nós, né, temos e organizamos em termos de aula, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês olhassem, tá? É aqui, né, nós estamos trabalhando a aula, né, do dia 12, que foi o dia que vocês tiveram a palestra da semana acadêmica, não digo do projeto integrador, tá? Então, o que que nós precisamos olhar de documentos, tá? É a emenda constitucional de modo em geral. Aqui nós já temos também a emenda no caso estadual, tá? E a lei complementar do Estado do Rio Grande do Sul, que fez alterações, né, na aposentadoria dos servidores em geral e especialmente, né, a aposentadoria dos profissionais da área da segurança, tá? Então, aqui nós temos né, o nosso estudo orientado, que a gente passa a olhar aqui, tá? Então, observem que, de um modo em geral, o artigo 10, ele diz o seguinte: enquanto, tá, não forem promovidas alterações na legislação dos estados e nos municípios, prevalecem o que? As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à da entrada em vigor, tá? Do ponto de vista, a gente está falando das regras previdenciárias, tá? Em relação ao regime próprio de previdência, tá? Algumas situações foram alteradas, né, pela própria emenda constitucional, mas do ponto de vista da idade, né, permanecem as normas anteriores, tá? O regime, quando a gente fala de servidores públicos, tá? A gente tem cada município, aquele município melhor que tem regime próprio, ele tem o seu instituto de previdência, né? E os estados também têm o seu instituto próprio de previdência. Então, por isso que a colaboração, ou melhor, contribuição para cada instituto de previdência, né? Não é para o INSS. Tá? Por exemplo, os servidores do Estado do Rio Grande do Sul é o IP. Por exemplo, dependendo do município é IPAZEM, dependendo do município é Gravataí, se eu não me engano, não lembro aqui de cabeça agora o nome, né, do Instituto de Previdência, mas tem, né, o Instituto de Previdência do próprio município, tá? Aonde é que nós vamos encontrar as regras, né, as mudanças na aposentadoria dos servidores públicos? No artigo 10 da emenda constitucional e no artigo 40 da Constituição, tá? Então, o regime próprio de previdência social, ele passa a apontar agora como critério, né, a idade, né,
como requisito para a aposentadoria, tá? Então, os servidores públicos, eles serão aposentados por incapacidade permanente, tá? Então, da mesma forma como a aposentadoria por invalidez no setor do regime geral de previdência, também a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez ao servidor público, né, federal, estadual e municipal, quando não é possível a readaptação em outra função. E compulsoriamente, né, quando a pessoa completa 70 anos. Então, compulsoriamente significa que ele é obrigado a se aposentar. Os ministros do STF, ministros dos tribunais superiores, né, do Tribunal de Contas, eles podem se aposentar aos 75 anos de idade. Voluntariamente, quando é que o servidor federal e do estado do Rio Grande do Sul agora e os municípios que já aprovaram as suas regras? Aos 62 anos ser mulher e aos 65 ser homem. Então, observem que é a mesma idade para o regime geral de previdência social. Mas, para o servidor público, ele precisa ter 25 anos de contribuição, tá? E um tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, tá? E 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. Então, observem que nós temos como critério a questão da idade, tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício no serviço público, né? No mínimo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. Tá? Como nós apontamos, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a idade mínima, ela precisa ser aprovada por emenda constitucional, né? Enquanto as suas constituições de cada, né, a lei orgânica municipal e as constituições estaduais, tá? O Rio Grande do Sul, ele já fez a sua emenda, por isso que anteriormente nós mostramos aqui para vocês, né, que o Rio Grande do Sul já tem a emenda 78, tá? Aqui, emenda constitucional na 78, que fez as alterações da aposentadoria dos servidores estaduais, tá? Então, apenas para mostrar para vocês. A aposentadoria, se há critérios diferenciados, né? Primeiro, nenhuma aposentadoria pode ser inferior ao salário mínimo, tá, gente? Isso a gente viu no regime geral e também aqui serve aos servidores municipais e estaduais, tá? É vedada a adoção, né, de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio, né? Da mesma forma como é vedado a adoção de critérios diferenciados para o regime geral, a mesma regra vale para o regime próprio. No regime geral, qual é a exceção que a gente tem? Né? A pessoa com deficiência e aquelas pessoas que trabalham em atividades que são consideradas prejudiciais à saúde, que é aquilo que nós chamamos a aposentadoria especial, tá? Poderão, né, ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional, que é exatamente aquilo que nós temos, né, também no regime geral de previdência social. Também poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria, tá, dos ocupantes de cargos da segurança pública. Tá? Então, por exemplo, agente penitenciário, agente socioeducativo, policial
e policiais dos diferentes órgãos. Lembro que aqui no Rio Grande do Sul, os sindicatos das categorias entraram com uma ação de inconstitucionalidade no STF da emenda constitucional 78, porque ela estabeleceu critérios diferentes da emenda constitucional em termos de idade para a aposentadoria de policiais e agentes de segurança. O STF disse, não, é constitucional, justamente aqui por este parágrafo quarto, né, B, que ele permite, né, que é possível estabelecer critérios diferenciados, né? Então, também poderão ser estabelecidos por lei complementar no respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria, né, principalmente para aqueles que nós chamamos que exercem atividades prejudiciais à sua saúde. Os professores também, né, eles continuam tendo a mesma regra, o mesmo critério que tem para o regime geral, ou seja, a redução de 5 anos, né, dessa forma, a idade de 65 para o professor homem, né, e de 57 para a professora mulher, tá, gente? Então, mas a pessoa, ela precisa comprovar, como vocês estão vendo aqui, é tempo de efetivo exercício, né, durante todo o período, né, na educação infantil, fundamental e médio. O professor do ensino superior não é coberto por esta regra, ou seja, ele não tem direito à redução da idade. Tá? Então, é vedada, né, para as aposentadorias, tá? A percepção de mais de uma aposentadoria no mesmo regime próprio, né, de previdência, por exemplo. No IP, você ter 2 ou 3 aposentadorias, tá? Então, isso é vedado, né, agora por lei, tá? Quando se tratar, né, de uma única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício da pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, tá? Então, por isso que a pensão por morte, ela, dependendo da situação, ela é tratada de uma forma diferenciada, tá? E aqui, principalmente, quando tem como fonte, a única fonte, né? E principalmente se a morte ela é consequência do exercício da função, ou ela aconteceu em razão da função, né? Então, nesse sentido, as pessoas vão ter um tratamento diferenciado. A contagem de tempo, né, para fins de aposentadoria, aqui ela será contado, né, tanto, por exemplo, eu trabalhei num determinado período para a União, trabalhei num outro determinado período para o Estado, e num outro período para o município, esse tempo será contado para fins de aposentadoria, tá? Observem que há algumas restrições, né, para o acúmulo de proventos, tá? Que há um histórico no Brasil, assim, de pessoas acumularem proventos de aposentadoria, tá? Então, a Constituição, agora a emenda constitucional, ela veda este acúmulo, né? E as pessoas, elas ficam reservadas, limitadas ao teto, tá? Então, o teto é normalmente o salário dos ministros do STF, tá? E assim, é do governador, é do prefeito, este é o limite, né, em termos de teto. O regime próprio de previdência, ele pode fixar, né, critérios, né, os mesmos critérios já fixados para o regime geral, tá? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu preciso destacar. O agente público ocupante exclusivamente em cargo de comissão declarado por lei de livre nomeação e exoneração, que é aquele que nós chamamos o CC, né? O vereador, aquela pessoa que tem mandato eletivo ou de emprego público, eles pertencem ao regime geral de previdência social, né?
vereador, deputado, secretário municipal, secretário estadual, né, e todas as pessoas que desenvolvem atividades de cargo de confiança, aquilo que a gente chama CC, essas pessoas pertencem ao regime geral de previdência social, tá? Só podem se aposentar ao INSS. Inclusive, eu estava acompanhando a situação de um cliente que nós encaminhamos à aposentadoria, ele praticamente desde ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, ele sempre trabalhou em cargos de livre nomeação, tá? E exoneração, ou seja, ele sempre foi CC do Estado e de um determinado município. Então, ele praticamente, durante toda a vida, ele trabalhou como cargo de confiança, tá? E vai se aposentar pelo INSS em função das contribuições realizadas nas diferentes funções que ele foi exercendo ao longo do tempo, ou seja, ele não é concursado em nenhum dos cargos que ele ocupou. Inclusive, ele é professor do Estado do Rio Grande do Sul, contratado desde a década de 90, tá, gente? Se não anteriormente a isso, tá? Agora de cabeça não lembro, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão, por lei própria, né, do respectivo ente, né, instituir o quê? O regime de previdência complementar, uma vez que agora, né, todos os servidores que ingressarem a partir de 2013, que ingressam no serviço público desde 2013, eles não se aposentam mais, né, pelo teto, aliás, né, pelo salário que eles ganhavam, né? Há um limite, e o limite é o teto da Previdência Social, tá, gente? É uns R$ 6.102 arredondando, tá? Então, este regime de previdência complementar, ele funciona como entidade fechada. O que significa isso, tá? Entidade fechada é como somente aquele grupo que faz parte, né, ou aquele pessoal daquela empresa ou daquele ente que fazem parte daquele plano de previdência, ou entidade aberta de previdência, né? Então, pode tanto entidade fechada como entidade aberta. Deixa eu ver aqui. Ah, claro que o servidor, né, ele tem que ter prévia e expressa opção, né? O ente ele não pode obrigar o servidor a optar pelo regime de previdência complementar, até porque ele vai ser ele mesmo beneficiado ou prejudicado, né, se não optar pela previdência complementar, tá? As questões, quem pode se aposentar de forma voluntária e continuar no cargo, ele faz jus a um abono de permanência, né? O que este abono de permanência paga? Exatamente o desconto que você teria em termos de previdência, Então, aquele desconto, você continuando no serviço, você não vai ter, tá? De fato, que é muito baixo, né, para a pessoa continuar tendo apenas, né, o desconto, claro que hoje pode ser de 14%. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências de aposentadoria voluntária, que opta por permanecer em atividade, né, vai fazer jus ao abono permanência que eu acabei de falar, né? É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social de mais de um órgão ou entidade gestora. Por exemplo, o município de Gravataí ter dois regimes próprios de previdência. Não pode, só pode ter um. Município de Esteio, estado do Rio Grande do Sul, só pode ter um regime próprio, né, de previdência. A questão da vedação, né, da percepção simultânea de proventos de aposentadorias, de mais de uma aposentadoria, tá, gente, de emprego ou função pública, exceto naqueles cargos que podem ser acumuláveis. Um exemplo,
alguém pode ter um cargo de procurador municipal e de professor, né, no próprio estado, tá, gente? Na faculdade, na universidade estadual. Estou dando um exemplo da universidade estadual, né, e de procurador, ou mesmo de um município, né? Você pode ter um cargo de procurador e um outro de professor, tá? Então, são só nessas situações que é possível a acumulação, tá, gente? A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição que envolve o cargo ou emprego em função pública, né, ela tem como consequência o rompimento do vínculo. Então, se você se aposentou utilizando o vínculo do cargo do emprego público, ou seja, você precisa, né, se exonerar, né, se afastar da função pela aposentadoria, tá? Então, é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, né? Então, não é possível você fazer o pagamento complementar, né, à aposentadoria, né, principalmente para os dependentes. É vedada, né, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança e de cargo, tá? Então, este artigo, parágrafo 9º, ele afeta, tá, principalmente a todos os entes estaduais, municipais, né, e federal, mesmo que não ocorrido a mudança na lei né, complementar do próprio município ou a própria lei orgânica que altera a aposentadoria. Então, isso é algo que atinge a todos os servidores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, tá? Ah, Aqui o servidor público que exercer uma atividade prejudicial à sua saúde, tá? Ele vai ter os mesmos direitos, né, da aposentadoria especial. Mas observe, continua 60 anos, 25 anos de efetiva exposição e aqui qual é o acréscimo também tem? 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então, observem que, né, a aposentadoria especial se aplica a mesma regra e aqui com os demais requisitos para a aposentadoria do servidor público. O professor, como nós falamos anteriormente, tá? Tanto no serviço público federal e aqui já estadual no Rio Grande do Sul, ele tem a redução de 5 anos, né? Essa redução de 5 anos na idade de aposentadoria para o professor homem, 60 anos, e 57 para a mulher, mas tem aqui como um requisito 25 anos de contribuição exclusiva, de contribuição exclusiva em efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. O que isso quer dizer? Se a pessoa não trabalhou durante todo este período na educação infantil, fundamental ou médio, ela não vai ter a redução da aposentadoria, né? Eu até analisei uma situação de uma cliente, que ela é professora, ela exerceu muitas atividades. Por exemplo, ela tem 16 anos de efetivo exercício num determinado município. Ela não é contemplada pela regra da aposentadoria, justamente porque no caso da redução, porque ela não teve todo o período contributivo na função de professora, ela exerceu e trabalhou em outras atividades. Como nós tínhamos falado lá no início, que os policiais, tá, o pessoal, os agentes de segurança de modo em geral, eles tiveram um tratamento diferenciado na emenda constitucional. Aqui no Rio Grande do Sul, né, o governo do estado conseguiu ampliar um pouco, né, a idade
e o tempo de contribuição dos servidores, né, e que foi motivo de manifestação dos profissionais, inclusive com o ingresso, né, de uma ação de inconstitucionalidade, no qual eles queriam a aplicabilidade das mesmas regras. Mas como eu mostrei para vocês ali anteriormente, é possível, tá, a aplicabilidade de regras diferenciadas, né? Então, a própria emenda constitucional, ela permitiu a aplicação de regras diferenciadas, né? Então, eu já vou aqui mostrar para vocês, tá? Acho que aqui neste slide, tá? Outro, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Poderão ser estabelecidos, tá? Tempo de contribuição diferenciados, tá? Aqui está falando para o pessoal no caso, pessoal, digamos, com alguma deficiência, tá? A pessoa com alguma deficiência, aqui, ó, né, o parágrafo 4º B, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo contribuição diferenciados para a aposentadoria dos cargos né, ligados à segurança, né, que era aquilo que eu estava mostrando ali para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. E aqui estou mostrando quais foram, né, os fundamentos legais que nós utilizamos aqui para esta aula. É importante que vocês também vejam aqui, né, a emenda constitucional do Estado. Então, sempre que você for analisar, ele é servidor estadual, eu vou olhar para as regras, né, do regime próprio do Estado. Ele é servidor do município de Sapucaí, eu vou olhar para as regras do município de Sapucaí. É servidor de Novo Hamburgo, olhar para as regras do município de Novo Hamburgo. E Gravataí, mesma coisa, preciso olhar ali para aquelas regras, tá, gente? Então, o motivo da gente deixar aqui esta aula gravada é para não a gente pudesse, assim, trabalhar alguns pontos com vocês da aposentadoria dos servidores públicos, tá, gente? Então, muito obrigado aí pela atenção, para quem assistiu, desejo que vocês tenham, né, aprendido e compreendido parte aí do conhecimento que nós apresentamos em relação à aposentadoria dos servidores públicos em geral, tá? Claro que agora, com a mudança de ano, provavelmente os municípios que não aprovaram ainda as regras novas para a aposentadoria dos servidores terão que fazer, porque certamente o município não vai ter como continuar suportando as regras antigas de aposentadoria, tá, gente? Então, com isso, eu vou fechar aqui o nosso vídeo, tá? A nossa gravação. Muito obrigado a todos.